Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Mais um vídeo que vamos expor aqui, mais uma matéria de tema muito interessante. Gostaria que antes de você funcionar, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que estaremos postando por aqui. Pois bem, eu sou Ezequiel Taliba, seu contador, parceiro. Estou aqui para lhe apresentar um tema muito importante. Vamos lá. Fundo emergencial ou reserva financeira, aquela também chamada de pé de meia, né? Muitos chamam de pé de meia lá. Então vamos lá, a gente vai estar falando sobre esse importante fundo de emergência nas nossas finanças pessoais, né? O que seria essa reserva financeira? O que seria esse fundo, né? As pessoas podem já ter escutado falar de reserva financeira, mas às vezes não se dá em conta da importância dessa reserva. Eu coloquei aqui que essa reserva seria um montante disponível para cobertura de emergências ou possíveis imprevistos. Aí está elencado aí, né? Ó, perda de emprego, conserto do carro, reforma da casa, viagem inesperada e saúde. Perda do emprego, por exemplo, vamos citar esse exemplo de perda de emprego. Por exemplo, você perdeu o seu emprego, e agora o que fazer, né? Você tinha essa reserva financeira, você tinha se disponível lá esse valor, esse montante para cobrir, pelo menos te deixar tranquilo por algum tempo. Esse é o intuito da reserva, é te resguardar por algum tempo, né? Você pega lá esse montante, deixa guardado para que um eventual, você precisando desse dinheiro, algum evento que aconteça na sua vida que te impossibilite de se manter, ou melhor, perda de renda, você tem esse montante lá, né? A saúde, preciso fazer um procedimento que o meu plano de saúde não cobre isso. E agora, o que eu vou fazer? Aí tem esse dinheiro disponível. Um remédio que de repente você precisa comprar e que você precisa naquele momento ali. E agora? Cartão de crédito, como é que você vai fazer? Você tem lá esse montante disponível para possíveis, né, emergências. Vamos lá. Como formar essa reserva? Aí geralmente essa reserva ela é formada da sobra financeira do teu orçamento. Se você der uma olhadinha no teu orçamento, lá aqui, nesse exemplo desse orçamento que colocamos aqui, por exemplo, ó, a receita seria de R$3.000 de salário, mais comissão de R$800. Então ele tem uma receita média ali de R$3.800. E ele tem essa despesa de alimentação de R$900, R$350 de consumo, água, energia, gás, né? Ele tem ali com a educação R$450 e mais R$300 de lazer. Ninguém é de ferro, né? Então o total de despesa de R$2.000. Ele ainda tem uma sobra ali financeira de R$1.800. Ou seja, depois que ele pagou tudo, ainda lhe sobrou R$1.800. Isso a gente está falando de um assalariado, um trabalhador assalariado, que aí precisa ter no mínimo aí uma reserva de 6 meses. E nesse caso aqui desse exemplo, seria de R$12.000. Ele precisa ter essa reserva guardada, né? Isso aí ajudaria a sua manutenção de 6 meses, né? Nesse caso aqui, a gente está considerando total de despesa, né? Então, o lazer também está entrando como essencial. Agora, quanto tempo eu formo essa reserva? Nesse exemplo aqui, que de 3.800 de comissão, 3.800 de renda mensal média, né? Um total de despesas de 2.000, né? Com essa sobra de 1.800, a gente passa a considerar agora para computar esse tempo, né? Calcular esse tempo, só as rendas fixas, né? Que nesse caso aqui só o salário de R$3.000, porque as comissões podem variar de 0, né? Ela vai variar de 0 a 100, de 0 a 1.000 e assim por diante. Então a gente está considerando só a renda fixa. E essas despesas de 2.000, ele tem um saldo mensal ali no seu fixo de R$1.000. Aí ele pega esse total desse saldo
e aplica tudo em reserva. Ele leva tudo isso para reserva, entendeu? Então, esse cara aí, em 12 meses, ele consegue compor essa reserva de 12 mil, lógico, né? A gente pega 12 meses, multiplica por 1.000, 12 mil, então em 12 meses você consegue compor essa reserva. Então vamos lá. O segundo exemplo aqui, a gente traz um orçamento um pouquinho mais apertado, digamos assim, né? Por exemplo, a gente considera que esse trabalhador ele só tem 3 mil de salário, não tem comissão, esse é o salário dele. A maioria dos brasileiros estão assim, né? Nessa média, não de 3 mil reais, né? Mas vivendo com um salário e meio e tal, uma renda apertada. A gente está falando desse camarada, como é que ele vai formar a reserva dele? Então vamos lá. Ele tem lá no seu orçamento, dá uma olhadinha, olha só, 3 mil reais de receita, ele gasta um pouquinho, esse cara ainda gasta um pouco mais com alimentação, o consumo dele é um pouquinho maior, o lazer dele, ele gasta só 200 reais de lazer, e ele ainda tem um aluguel de 400 reais, um aluguel barato, né? 400 reais, barato entre aspas, dentro assim, da maioria que a gente vê por aí. Então, nesse exemplo aqui, pesa um pouquinho no orçamento desse trabalhador. E tem um total de despesa de 250. 250. Ou seja, lhe sobraria, no seu montante aqui, lhe sobraria 850 reais. Só que o que ele faz? Ele não pega o total de 850 reais e transforma isso em reserva. Eu decidi, eu vou pegar parte do meu orçamento e vou transformar em reserva, né? Eu aloco parte do meu recurso em reserva. Eu não levo esse recurso para o meu orçamento. Eu pego ele, transformo em reserva, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente colocou 500 reais de reserva, né? Ele pega lá 16,66% do seu rendimento, por exemplo, e transforma em reserva, né? E agora esse cara, quanto tempo ele consegue constituir uma reserva? De quanto ele precisa? O salário de 3 mil reais, como a gente já viu, despesa de 250, sobra ali 850 reais. Só que ele precisa de uma reserva de 12.900 para 6 meses. Presta atenção, para 6 meses, tá? O exemplo aqui é para 6 meses. Então, ele pegando esses 500 reais todo mês, ele vai ter um prazo maior. Lógico, presta atenção, gente. Eu não estou aqui tratando também, por exemplo, você coloca 500 reais, mais 500 reais. Eu estou dizendo que esse cara, ele foi juntando esse dinheiro. Eu não disse que ele aplicou, eu não disse o que ele fez com o dinheiro. Ele só pegou esse dinheiro e juntou. Então, em quanto tempo, a grosso modo? Ele vai levar 25 meses, mais alguns quebrados, para chegar a esse montante de 12.900, que seria a sua reserva de 6 meses, né? A gente considerou aqui que só essa constituição de 500 reais, ele pegou 500 reais, pronto. 350 reais aqui, ele vai usar como ele quiser. E a gente também não está considerando nesses dois exemplos a variação das despesas também, né? E às vezes a renda é fixa, mas vai variar um pouquinho, por exemplo, a alimentação, a GT um pouquinho mais e tal, o consumo foi um pouquinho mais, tá? Vamos tratar isso aqui a grosso modo, tá? Agora sim, o que fazer para que essa reserva não perca o seu valor no tempo? Isso que é interessante. Porque eu falei, em 25 meses, mas só que se ele souber usar, fizer uma boa aplicação disso, lógico que esse tempo diminui, porque a gente teria aí esse dinheiro trabalhando a favor. Você não pega mais essa reserva, coloca debaixo do teu colchão. Isso não faz sentido mais, né? Apesar de que muitas pessoas ainda têm medo das instituições bancárias, de deixar o dinheiro lá. E a gente tem uma coisa chamada Fundo Garantidor de Crédito. Então, parte dos seus recursos são garantidos por esse fundo. Então você aplica lá o dinheiro, mas tem um limite, que agora eu não trago para você, também não é o nosso tema aqui nesse momento. Tem um limite que você é garantido. Esse dinheiro, esse fundo te garante a devolução desse dinheiro, mesmo que quebre a instituição, se a instituição for uma instituição legal, mesmo que quebre, o teu dinheiro estará resguardado por esse fundo. Então, parte dos teus recursos, ou melhor, um montante, tem um teto, né? Na verdade, nós não vamos falar sobre isso, depois a gente pode trazer esse assunto. Aí o que você faz? Coloca na poupança, vai te dar um rendimentozinho, não muito, né? Mas vai te trazer alguma coisinha.
Você tem o CDB, e melhora um pouquinho mais que a poupança, algumas explicações não melhoram. Você tem o Tesouro Direto, que já é garantido pelo governo, o governo te compra. Por quê? Esses 3 exemplos aqui são um exemplo de liquidez diária, alta liquidez. Por quê? A gente está falando de emergência, fundo emergencial, fundo de emergência. Você precisa desse dinheiro agora. E agora? O que fazer? Porque ele está aplicado ele está numa aplicação que eu não tenho essa liquidez. Eu preciso esperar tantos e tantos e tantos meses ou dias para poder recuperar esse dinheiro para essa emergência que eu estou no momento. Então a gente está falando de algo que está lá guardado, mas que a qualquer momento eu vou lá e tiro. Entendeu? É disso que a gente está falando. Então tem esses 3 exemplos aqui que vai te dar uma garantia desse dinheiro não ficar parado, né? Não desvalorizar. E vamos lá. Aí eu trago algumas observações. Não deixe de pensar no amanhã. A gente precisa pensar no amanhã. Sim, entendeu? A gente precisa pensar no porvir. Não vamos ficar só hoje. Amanhã, ganhei hoje, eu gastei. O brasileiro está vivendo assim, dessa forma, né? Mas não vamos pensar só no hoje. Vamos pensar no amanhã. Vamos fazer um planejamento. Vamos analisar nosso orçamento para planejar isso, para buscar meios de melhoramentos, né, no nosso orçamento, para a gente ter um fôlego maior, o que eu posso cortar, o que eu posso aumentar, como aumentar minha receita. Isso tem que ser pensado, né? Não deixe seu dinheiro parado no tempo. Tá parado aqui, tá guardado dentro de casa, no cofre, tá tranquilo, tá comigo, tá com Deus, né? Não, mas não deixa parado no tempo. Faça uma aplicação, invista esse dinheiro em alguma coisa que vai te trazer um retorno financeiro. Aqui eu faço assim, trata o teu dinheiro com inteligência, né? Faça seu dinheiro trabalhar para você. Aí é o momento que você coloca o teu dinheiro e faz ele te dar um rendimento, te dá um retorno. Essa reserva precisa te trazer um retorno também, entendeu? Ela está lá guardada, mas ela está sendo, ela está tendo um rendimento. Não pode ficar guardado só por guardar, tá? Essas são observações que eu te trago aqui nesse vídeo, nessa matéria. Espero que você tenha gostado. Pois bem, nós somos a Taliba Assessoria Contábil. Precisando abrir ou legalizar teu negócio, conte com a gente, fale conosco, né? Abertura de empresa, legalizações de igrejas, de empresas. Você precisa legalizar teu negócio. Você pegou uma reserva, aplicou no teu negócio, mas agora você precisa legalizar, né? Então fala com a gente. Assessoria contábil, fiscal, BPO financeiro. Eu quero terceirizar, Ezequiel, eu não aguento mais, tá vendo contas a pagar. Não, fala com a gente que a gente tem um plano especial para você, tá bom? Conte com a gente. Folha de pagamento também. Nós temos mais de 10 anos de experiência em administração financeira de igreja. Se você precisar para a sua igreja também, fale conosco, tá? Somos a Taliba Assessoria. Você pode nos mandar um e-mail lá, talibassessoria@gmail.com, ou no nosso WhatsApp também, um canal direto conosco, 9926000105. Estamos aí para te ajudar no que você precisar. Somos o teu parceiro do teu negócio. Fique com a gente, tá?